E imagina de todos os irmãos que estão ali que nós não estamos conseguindo enxergar, né? Então, o Chico tinha, assim, ele nos passou esse ensinamento. Por exemplo, quando tu vai para um grupo de estudo, às vezes ele estudava sozinho, ninguém aparecia. E Emmanuel disse para ele, ninguém está vendo, mas o número de espíritos que estão ali para aprender, que querem estudar junto, né? Então, a gente tem que, por isso que a doutrina espírita exige tanta disciplina, né? A gente tem que ter disciplina sobre si, sobre o horário e tudo, porque não somos só nós que estamos aqui. Nós temos muitos amigos espirituais que estão aqui, alguns trazidos por outros espíritos, né? Alguns vieram conosco, certamente, meio atrapalhados, ou querendo nos ajudar, ou querendo também aprender junto conosco. Então, em nome de todos, pedimos a Jesus que nos dê essas condições, como nossa irmã fez na prece, para que a gente possa aproveitar bem os ensinamentos, que são os ensinamentos do próprio Mestre, né? E para hoje, então, nós temos um estudo, uma reflexão do capítulo 13, itens 7 e 8, cujo título é Dar sem esperar retribuição. E aí, lá o Kardec se serve de uma parte, de um trecho do Evangelho, quando Jesus foi convidado para uma ceia, um almoço, que não explica o que é, era um lugar onde estavam se reunindo e estavam se alimentando. Daí ele observou assim que as pessoas que vinham ali, a grande maioria eram pessoas que poderiam também depois oferecer, né? Um outro jantar, um outro almoço. E então ele, não perdendo nunca uma ocasião para nos dar um ensinamento, ele disse, quando fordes receber alguém, convidar alguém, convida aquele que não pode dar, retribuir aquilo que tu está oferecendo, né? Para que tenha realmente assim, a retribuição seja espiritual, seja de merecimento, né? E aí, então, Kardec diz assim, aliás, eu também usei, além do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro da Esperança é um livro maravilhoso, é uma psicografia que Chico fez, de Emmanuel, onde ele pega assim, trechos de todos os capítulos do Evangelho. Para quem faz palestras sobre o Evangelho, ele sempre tem ideias, assim, olhares muito interessantes, assim, que a gente às vezes nem se dá conta sozinho, né? E aí Kardec nos diz lá nesse mesmo trecho, quando ele coloca essa citação do Evangelho de Lucas, daí ele diz assim, que essas palavras de Jesus, porque Jesus, daí ele disse, convidai os pobres e os estropiados. Se falava bastante em estropiado, né? Seriam aqueles que não tem nada, que não tem teto, que não moram na rua, ou que não tem de jeito nenhum. O que Jesus queria realmente mostrar é aqueles que garantidamente não teriam como nos convidar para alguma recepção, né? E aí Kardec diz que se essas palavras são absurdas se tomadas ao pé da letra. E essa é uma das coisas que nós temos que aprender aos poucos. Não ler, não estudar o Evangelho pelas palavras. Nós temos que procurar o sentido que Jesus tinha, o ensinamento que ele nos queria dar, quando ele colocava certos assuntos que eram até paradoxos, assim, com a situação e com a maneira dele ser, né? Então, ele diz que assim, temos que, porém, ele diz assim que são sublimes essas palavras quando nós buscamos o espírito, o sentido delas, né? Quando não ficamos só na letra,
só achando que aquilo que está escrito era aquilo que Jesus queria dizer. Não, ele sempre ensinava nas oportunidades que ele tinha, ensinamentos que nós, na medida que nós íamos nos esclarecendo como espíritos, a nossa caminhada espiritual, nós poderíamos um dia entender melhor. E cada vez nós vamos entender melhor, né? Porque se nós vemos o Emmanuel colocando, nós ficamos admiradíssimos com o que ele tira de espírito da letra do Evangelho, né? E Emmanuel continua até hoje, segundo Chico, estudando no mundo espiritual, em mundos maiores, superiores, onde ele vai para estudo do Evangelho, né? E aí nós não temos nem sentido de dizer, eu já estudo tanto tempo o Evangelho, né? O Evangelho nós vamos estudar eternamente, porque daqui para diante nós somos imortais, né? E nós vamos sempre, porque é o código da nossa vivência espiritual, né? E aí, então, Jesus não estabelecia desistir de amigos e familiares, não. Porque se a gente olha, parece que estava só os amigos, os familiares ali. Não, e daí ele disse, não convida que eles não. Ele não quis dizer, não quis nos, assim, desorientar, ou orientar a não convidarmos, mas porque esses familiares e amigos já estão mais seguidamente junto conosco, né? Naturalmente, as pessoas que normalmente estão conosco em uma recepção, em uma festividade, em alguma celebração, né? E aí, então, de jeito nenhum, ele quis que a gente abandonasse os nossos afetos, porque eles, então, já são ligados conosco e não precisam, às vezes, nem de convite para participarem, né? E o que Jesus quis dizer? Que todos nós somos irmãos pela paternidade divina. Essa é a base da fraternidade humana. Nós somos irmãos porque todos nós temos o mesmo Pai. E se nós temos o mesmo Pai, quem de nós não é irmão do outro, né? Então, é uma coisa lógica. Então, isso que Jesus quis dizer, mesmo aquele menos favorecido pela vida, é tanto meu irmão quanto aquele que está sempre comigo, que convive comigo, que me ajuda, que tá, né, com quem eu tenho uma vivência mais aprofundada. Jesus nos alertou, então, a observar em torno de nós os irmãos menos felizes. Esta é a lição básica desse trecho do Evangelho, dessa passagem. Ele queria chamar a atenção para nós olharmos não só para aqueles que, como nós, têm um pouco mais de condições, mas olhar também para aqueles que estão precisando muito, né? E os mais necessitados, seja isso material, seja moralmente, seja espiritualmente, né? E não tem, quando nós falamos em necessitado, nós não podemos só nos lembrar da matéria. Quantos nossos irmãos estão pertinho de nós, muitas vezes são os que mais perto estão conosco e que mais necessitados estão, né? E ninguém, então, tem uma frase que eu já trago há muito tempo comigo, que diz assim, que ninguém é tão rico que não tem nada para receber, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Então, vamos sempre guardar essa, né? Quando eu estou diante de uma situação, eu saber, mas eu sou pobre, como que eu vou? Eu tenho alguma coisa para dar, e não precisa ser material. Esta é a época do ano, né? Obrigada. Tudo
todos, então, segundo Emmanuel, somos credores e somos devedores ao mesmo tempo de todos nós. Assim como eu tenho créditos, tenho como merecimento de ser ajudado, eu tenho também obrigação, tenho dívida de ajudar outros, né? Então, ao mesmo tempo, somos credores e somos devedores uns dos outros. Precisamos, então, olhar em nosso redor e sempre lembrando que não é só o material. Não é, nós temos que cuidar. Às vezes tem pessoas do nosso lado num sofrimento atroz, assim, que não consegue nem falar, ou não tem, nós não damos a oportunidade de falar, de que a pessoa possa falar, de que a pessoa possa se abrir, né? E a gente tem que cuidar disso, porque a vida é tão agitada que a gente, às vezes, não se dá esse direito ou de buscar ajuda ou de receber ajuda, de dar ajuda, né? Os irmãos menos felizes, como os que mais precisam, são os nossos, para quem nós devemos, né? Para eles, nós somos devedores. Então, nós temos que sempre olhar isso. Eu tenho tudo aquilo que eu já tenho, que eu já consegui, eu tenho essa dívida com os outros que ainda não conseguiram chegar a esse conhecimento. E aí nós olhamos um pouco da nossa linda doutrina espírita, que nos dá tanto esclarecimento, tanto consolo, tanto entendimento, e tem pessoas que sofrem perdidas porque não conseguem entender, às vezes a fé ou a religião a que são ligados não os ajuda muito nisso, ou eles não estão conseguindo mais concordar com o que aprenderam até ali, né? E às vezes não tem nem oportunidade de expor isso. Por isso que a gente sempre tem que estar atento. Quando eu posso dar uma palavra, posso ajudar alguém, eu sempre tenho que estar aberto, porque é alguém a quem eu devo, por isso que eu vou ajudá-lo. Porque outros também estão me ajudando, né? Os mais chegados, diz Emmanuel, os nossos familiares, nossos amigos, eles naturalmente já participam das nossas benécias que nós já demos para distribuir. Enquanto que outros, às vezes a gente passa por eles e não está dando atenção onde a gente deveria, como devedor da vida, deveria dar, né? E olhar para os que passam por dificuldades maiores que as nossas e partilhar com eles as vantagens que nos facilitam a vida. Isso, Chico, dá essa recomendação, que a gente deve olhar para aqueles que estão junto conosco, né? E olhar e passar essas facilidades, essas benécias que a gente já tem da vida, seja material, seja espiritual, seja moralmente, conhecimentos, né? Às vezes a educação e tudo, né? Como a gente vê, às vezes até tem pessoa que não sabe ler e fica acanhado e não, né? Enquanto que a gente abrir a possibilidade dessa pessoa falar e poder ser talvez encaminhada para um lugar para aprender a ler, porque é tão básico hoje. Lá no passado isso era tão normal, mas hoje alguém não conseguir ler já é muita dificuldade essa pessoa passa, porque ela fica numa dependência total, né? E não é fácil para as pessoas dizer, eu não sei ler, né? E eu vi esses dias um pequeno vídeo, daí a pessoa estava ali na delegada e queria falar sobre um assunto do marido, né? E aí a delegada disse, a senhora tem que agora assinar. E ela disse, depois eu vou. E foi saindo, ela chamou ela de volta e tudo, ela disse, eu não sei assinar, né?
E tu vê, se a delegada não tivesse atenta naquela hora, essa senhora ia embora e não ia voltar mais. Ia abrir mão dos seus direitos, né? E o filho dela disse, mãe, eu te ensino. E parecia uma criança assim de primário, né? Eu te ensino, né? Então, essa disponibilidade a gente tem que ter. Esses são os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, né? Que Jesus fala tanto. E lembrar que de socorrer os que estão cansados e doentes com fome. Aí o Chico também diz, muitas vezes essas pessoas que estão cansadas, que estão doentes, que estão com fome, para eles um prato de comida, um remédio, um agasalho, às vezes é a felicidade que estão precisando naquela hora. Então a gente também tem que ver isso, para ver como é o moral, mas é também o material, porque saco vazio não para em pé, né? Então, nós temos que atender essas duas coisas, porque se nós vivemos na matéria, nós precisamos da matéria para nos manter, porque o nosso corpo é matéria. E somos espíritos vivenciando essa experiência na matéria para a gente conseguir viver na matéria sem ser da matéria. Essa é a grande jogada da nossa vida material, né? E nós não podemos ser escravos, nós não podemos ser escravizados pela matéria. Agora, nós não podemos desprezar a matéria, porque senão nós não precisaríamos ter vindo para o mundo material, né? Porque há uma necessidade de a gente passar. Porque, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos, diz que tem ensinamentos ou aprendizados que só se faz na matéria, que não é possível fazer no mundo espiritual, porque não tem a vivência. Nós não temos cursos, a maioria dos cursos técnicos, principalmente, tu precisa fazer estágio, senão tu não está completo, né? E assim a gente também é na vida espiritual. E aí, então, o que nós precisamos? Devotamento ao semelhante, na forma de compreensão, tolerância, desculpa, entendimento, ouvido e perdão. Aí nós vamos direto para a questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a caridade? Kardec pergunta. Aí ele só responde assim, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Aí nós entramos nessas questões, ó, na compreensão, na tolerância, na desculpa, no entendimento, no ouvido, no perdão, né? É exatamente isso que significa caridade, segundo Jesus, né? E dar sempre sem esperar, então, recompensa, né? Se eu faço bem, mas eu não devo fazer o bem, eu vou fazer para fulano porque eu sei que ele vai me fazer. Aí eu vou fazer porque é ali que eu vou aparecer, né? Então, seria assim, dentro dessa questão 886, seria também assim, não revidar, mas perdoar. Alguém me ofendeu, em vez de eu contra-ofender, né? Eu perdoo. Não, este meu irmão não está bem, né? Faz uma oração por ele, né? Nós temos ainda muito acostumados a ver alguém que erra, criticar essa pessoa. E será que ele não está passando por um problema muito grande, que ele precisa de força, de energia para poder superar, né? Não menosprezar ninguém, mas valorizar as pessoas, valorizar as pequenas coisas que as pessoas fazem, que já conseguem fazer em todos os sentidos, né? E aí nós temos um mandamento que diz assim, não matar, né? Não, eu não vou matar ninguém. Mas e será que eu nunca colaboro em matar a esperança de alguém, o entusiasmo, o ideal de alguém, a oportunidade de alguém, né? É que nós olhamos o matar, terminar com a vida física, mas na realidade
nós podemos estar matando pessoas, matando ideais, matando vontades de progredir por nossas atitudes, ou de não cuidar, ou então de menosprezar, de não valorizar. Quantas pessoas precisam de uma ajuda, assim, no sentido de força para continuarem, né? Passa por uma dificuldade e a pessoa diz, daí eu consegui fazer isso. Mas também, né, tu já precisa fazer assim, né? Era o mínimo que esperava. Em vez de dizer, mas que bom, como tu fez e que te levou a fazer, sabe? Entusiasmar a pessoa, porque ela vai se lembrar isso na próxima dificuldade, né? E não abandonar ninguém. Também eu já fiz tudo por ti, agora vai te virar, não quero mais te ver, né? Isso é abandonar uma pessoa. Nós não temos o direito, ninguém de nós sabe, mas com grande probabilidade todos nós já passamos por situações, em outras encarnações, provavelmente, onde se nós não tivéssemos um acolhimento, nós íamos cair muito mais. E provavelmente nessa também, né? Que quantas coisas, uma palavra, um gesto de alguém, que ninguém, nem a pessoa às vezes se apercebe disso, a outra pessoa que ajuda, mas é aquilo que nos faz nós nos segurarmos, nós temos vontade de continuar, de fazer melhor na próxima vez, né? Então, essa caridade, essa presença com o outro, sem esperar que ele diga assim, muito obrigado que tu me ajudou, não. Eu faço porque já é da minha índole fazer assim, né? Já virou para mim uma virtude, né? Porque a virtude é aquilo que tu faz automaticamente, sem grande esforço. Mas a recompensa é a mesma do que aquele que ainda está lutando. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Então, não vamos deixar de adquirir virtudes só porque a gente vai acabar fazendo sem esforço e vai dizer, mas aí eu não tenho nenhum resultado disso. Não. Aquilo que eu já conquistei, eu continuo tendo o mesmo resultado, a mesma recompensa do que se eu estivesse ali lutando, porque algum dia eu já lutei, né, para ter essa situação. E fazer, então, o bem sem olhar para quem e sem esperar recompensa, sem esperar olhar, porque isso é o segredo para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir ser uma pessoa saudável, emocional e espiritualmente falando, dentro da comunidade onde a gente vive, principalmente. E na questão 643 do Livro dos Espíritos, eu anotei porque ela é grande, mas ela é bem interessante. E Kardec pergunta assim, haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Uma boa pergunta, né? Aliás, Kardec, com as perguntas, é um negócio, né? Mas aí ele já abrange toda a possibilidade dos espíritos responder sobre todas as situações das pessoas, né? E aí eles responderam assim, não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com os outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem e a cada dia da vida. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de vosso poder, todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. São danados também, né? Na respostinha, deram bem por completo. Então, ninguém de nós pode mais dizer que eu não tenho como fazer o bem. Todos nós podemos fazer o bem. A simples convivência, o relacionamento humano já nos exige durante o dia
muitas e muitas vezes. A gente, às vezes, algumas coisas já não se percebe, outras a gente ainda se atrapalha, né? Mas assim, a convivência já nos busca esse ensinamento, essa oportunidade de a gente fazer o bem. E por isso que Deus nos criou não para vivermos sozinhos, porque daí só teríamos que nos aturar a nós mesmos, né? E talvez até seria bem pior, mas para nós convivermos e aprendermos uns com os outros, né? Lamentar o mal que fiz não me faz eu fazer o bem. Quando a gente quer fazer o bem, a gente faz o firme propósito, diante de situações assim bem claras, assim, diante da nossa vivência do dia a dia, principalmente. E aí, mas vira e mexe, eu faço mal. Eu faço aquilo que eu não quero e não faço o que eu quero, dizia Paulo. Mas Paulo, quando ele estava na estrada de Damasco e foi derrubado quando Jesus apareceu, caiu do cavalo, literalmente, e estava cego, e disse assim, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí disse, quem és? Eu sou Jesus que tu persegues. Aí ele disse, em vez de dizer, perdão, eu não te conhecia, não. Ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Então vamos guardar essa frase, Senhor, o que queres que eu faça? Diante das dificuldades da vida, em vez de a gente se lamentar, também eu sou muito fraca, eu sou um infeliz, eu vivo errando e não faço o que eu quero. Então, você, Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta tem que nos orientar na nossa vida. Ninguém consegue fazer de um dia para o outro o bem sempre de maneira desinteressada. Isso é uma conquista. E nós, vira e mexe, a gente vai cair nessa eu estava na realidade ali, esperando que ele me fizesse, né, me devolvesse de um jeito, não necessariamente me convidar para um outro almoço que eu ofereci, mas se eu fui legal com alguém, aí eu lá no fundo ainda estou esperando que ele também seja legal comigo. Mas isso ali a gente não deve, não lembrar assim, não é um mal que nós não vamos aprender isso de um dia para o outro. E deixar de fazer o bem porque eu acabo fazendo o mal, também não vai me fazer o bem. Então eu preciso, porque faz parte do nosso mundo de expiação e provas, faz parte da nossa imperfeição, nós ainda não acertarmos sempre. E faz parte do nosso aprendizado e treino da nossa humildade. Porque se eu sempre fosse acertar, eu ia acabar errando, achando que eu sou tal. E eu sempre faço certo, né? Então, de vez em quando, é bom a gente errar ainda, não ter propósito, né? Mas que a gente erra sem querer ter errado, porque é aquilo que mexe mais com a gente. Porque se eu erro, ou se eu acredito porque eu quero fazer isso, porque eu acho que tem que ser assim, aí não vai mexer nada comigo, né? Agora, se eu fizer, eu queria ter feito melhor, mas na hora eu me passei, na hora eu descuidei, e não tive força, não tive a lucidez, não tive a presença de espírito, isso não pode, isso não deve me deixar assim, acabrunhado por causa disso. Agora também eu não faço mais nada porque eu não presto, não tô, né? Isso não vai resolver e nós não vamos crescer com isso. Outra coisa, daí eu faço bem, eu ajudo alguém, eu oriento, e aí a pessoa acaba sempre fazendo o contrário. Ou eu só fiz o bem para alguém e agora me dá um golpe pelas costas, né? Ai, mas esse meu amigo, essa minha amiga me desiludiu. Eu imaginava que era uma coisa e agora ela me desiludiu.
Aí, o José Carlos de Luca, um dia eu vi uma palestra dele, daí ele disse assim, só se desilude quem se ilude primeiro, tá? Porque todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. E assim como essa minha amiga, essa pessoa me decepcionou, eu devo estar decepcionando outras pessoas, mesmo sem querer, às vezes com todo cuidado. Então, nós vivemos nesse mundo de espíritos imperfeitos. É por isso que estamos no mundo de expiação e provas. Senão, nós já estaríamos em mundos superiores, né? E eu acredito que poucos de nós, talvez ninguém, talvez alguns, estão em missão, mas é muito bom. A maioria de nós passamos por sofrimentos, passamos por provas, passamos por quedas, passamos por aprendizado, é porque é isso que nós estamos precisando, né? Então, Jesus usava a linguagem do povo, a linguagem da ocasião. Nós sabemos que ele ensinava por parábolas ou por situações vivenciais, assim como nesse jantar, ou nesse almoço, nessa recepção, ele usou para nos ensinar a fazer o bem, também para aqueles que não podem retribuir. Vamos nos lembrar da mulher adúltera, né? Ele condenou alguém? Não. Ele disse, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Aí não tinha mais como fazer, né? Porque ele acertou bem, acertou a pedra em todo mundo, na consciência de todo mundo. E ele foi o ensinamento que ele deu. Ele podia ter dito assim, olha, todos nós, todos vocês têm cheio de pecado, todos, se ela foi adúltera, alguém foi responsável por ela ser adúltera, ela não é adúltera sozinha, etc, etc, né? Mas ele só disse assim, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra, né? É o tipo de ensinamento naquela ocasião que gravou para sempre, né? Não temos, então, que como avaliar a dor do outro, porque cada um de nós sofre de uma maneira particular. A minha dor, por o mesmo objetivo, pode ser bem menor do que a dor de outra pessoa pelo mesmo objetivo, porque todo mundo sofre conforme estiver naquele momento, como estiver com seus sentimentos, com sua situação emocional, sua situação moral e tudo. Então, a gente não pode dizer assim, eu sei o que é isso, mas eu passei por isso, aquilo. O que consola uma pessoa que vem me dizer, eu estou passando por uma doença grave, isso, né? Ou com alguém grave na família, doente, coisa. E aí, eu sei, eu te entendo como é, porque eu já passei, daí vem toda a ladainha daquilo que eu já fiz, né? Quer dizer, eu já sou doutora no assunto, então, aquilo que está passando contigo é coisinha de nada, porque eu já passei por coisas muito piores, né? Não tem gente que fala um rosário quando tu comenta alguma coisa sobre uma dificuldade, eu acho que a ideia é ajudar, mas não consegue ajudar. Naquele momento é escutar a pessoa e, se for necessário, dizer alguma palavra, usar a palavra, mas mais é o nosso sentimento, nosso olhar, nossa acolhida, né? Porque ali nós podemos entrar bem como dizia São Francisco, e ensinar o Evangelho, se necessário, usar a palavra. Quer dizer, o exemplo é muito mais que isso. Desculpe, já estou passando da hora. Mas é isso aí, gente. Daí nós temos assim vários exemplos. Eu acho que cada um de nós pode pensar. Eu tentei trazer alguns ali, mas não consegui colocar tudo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que já está para a gente fazer a sua reflexão, cada um aplicar na sua vida. Vamos, então, agradecer a espiritualidade amiga que nos ajudou, que nos intuiu, que nos ajudou a absorver os ensinamentos do Mestre nessa noite, aqui na casa, no Novo Horizonte,
essa casa que tanto nos faz bem, que nos acolhe, e que ela possa permanecer sempre de braços abertos, recebendo a todos que aqui chegam, e possa consolar, esclarecer e aliviar as dores de todos, encarnados e desencarnados. Que o bom Mestre esteja sempre conosco, e sua Mãe, Maria Santíssima, nossa Mãe querida, nos acompanhe em todos os dias da nossa vida. Que assim seja.